Mas agora eu vou ser levada à presença do rei. Tenho o meu coração aos pulos. Será que ele vai gostar de mim? Olá amigos, bem-vindos à nossa quarta programação da nossa Semana Kids, a semana especialmente feita a pensar em ti. Nós temos estado a falar sobre o nosso tema, que é Faz brilhar a tua luz, e ao longo destes dias nós estamos a aprender de que maneiras é que nós podemos fazer brilhar a nossa luz. Agora, presta atenção, porque hoje também temos mais uma palavra, mais uma maneira que tu podes aprender para poderes fazer brilhar a tua luz. Presta atenção às pistas, mas vamos louvar o nosso Deus? Até já! Olá, hoje eu gostava que vocês pensassem um bocadinho em alguns animais. Nós temos alguns animais que são assim muito grandes e outros que são bem pequenininhos. E às vezes nós gostamos mais dos animais grandes e achamos que esses são mais importantes do que aqueles que são assim pequenininhos. Por exemplo, nós temos um leão, que é um animal grande e forte, mas também temos formigas, que são animais pequeninos e fracos. Temos elefantes, que são pesados e grandes, e borboletas, que são mais leves e mais frágeis. E temos baleias, que são gigantes, comparados com abelhas, que são uns bichinhos pequeninos. E às vezes nós achamos que os animais grandes são os mais importantes. E quando falamos de animais, lembramos sempre dos animais grandes. Mas os pequeninos também são muito importantes. E se não existissem animais pequeninos como formigas, abelhas
ou borboletas, a vida na Terra ia ser um bocadinho mais complicada. E a Bíblia fala de um versículo que mostra que nem tudo aquilo que é grande é o mais importante e que nem tudo o que é o pequenino é menos importante. Então, em Lucas 14:11 diz assim: Pois todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo aquele que se humilha será engrandecido. O versículo diz que aquele que se engrandece será humilhado. E engrandecer significa querer ser mais importante ou melhor do que os outros. E ser humilhado significa que a pessoa se torna mais pequenina e menos importante do que as outras pessoas. Então, este versículo diz-nos que aquelas pessoas que tentam ser melhores do que os outros, que tentam ser maiores do que os outros e mais importantes, vão acabar por ser mais pequeninos e menos importantes do que as outras pessoas. Também fala do contrário, que aquelas pessoas que se tornam pequeninas perante os outros, acabam por ser também mais importantes aos olhos de Deus. Se tu já crês em Jesus como teu Salvador, não deves querer ser melhor do que os outros ou mais importante do que os outros, fazendo com que os outros se sintam mais pequeninos. Tu deves ser humilde, ou seja, deves te tornar pequenino perante Deus e perante os outros, para que Deus te possa tornar uma pessoa importante. Se tu ainda não crês em Jesus como teu Salvador, tu precisas de perceber que és pequenino perante Deus e que precisas que Ele te salve, que precisas que Ele te ajude. E então, confia a tua vida a Jesus, para que, tornando-te assim pequenino, Deus possa tornar-te grande e importante aos seus olhos. Vamos então aprender este versículo e repeti-lo com alguns gestos. Então, quando nós formos repetir o versículo, vamos usar o gesto de grande para quando falarmos na palavra engrandece e o gesto assim de pequenino quando falarmos de ser humilhado. Então, a Bíblia diz em Lucas 14:11: Todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo aquele que se humilha será engrandecido. Vamos repetir outra vez. A Bíblia diz em Lucas 14:11: Todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo aquele que se humilha será engrandecido. Ok, agora eu vou fazer só os gestos e vocês terão que repetir aí o versículo que estivemos a falar. E agora eu vou dizer o versículo outra vez, para vocês se lembrarem. A Bíblia diz em Lucas 14:11: Todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo aquele que se humilha será engrandecido. Não se esqueçam de ir repetindo este versículo, para vocês o poderem decorar, para poderem um dia mais tarde usar.
escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou, 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 porque hoje livre porque hoje livre sou. Olá, meus amigos. Vamos continuar com a nossa história da Rainha Esther. Estamos no 4º capítulo. Antes, porém, deixa-me perguntar a ti o que é humildade. Sabes o que é isto? Já pensaste sobre isso, humildade? Já ouviste os papais dizerem assim: olha, está te faltando um bocadinho de humildade, sejas humilde. Humildade é um poder do Espírito Santo em ti. É uma qualidade de vida que agrada a Deus. Humildade é viveres na medida exata da graça de Deus, nem acima nem abaixo do que se deve ser. O que significa isso é que tu não deves pensar nem acima daquilo que deves pensar sobre ti mesmo, ou seja, não deves te achar o melhor de todos, e também não te deves achar o pior de todos, porque isso seria mediocridade. É viver com a cabeça para baixo, eu não sou ninguém, e isso também não é bom. A Bíblia nos ensina a sermos humildes, através inclusive do exemplo das crianças. O Senhor Jesus disse que se nós não nos convertermos e não nos fizermos humildes como uma criança, não podemos entrar no reino dos céus. Significa que existe uma grande possibilidade de tu, menino e menina, facilmente aprender o que significa humildade. Humildade não se aprende ouvindo, aprende-se praticando. Nas horas difíceis, nas horas em que tu tens que ser humilde, nas horas em que tu tens que apenas agradecer e não se sentir orgulhoso, nas horas em que tu tens que partilhar o teu lugar com outra pessoa, na hora em que tu tens que elogiar alguém porque fez bem e se calhar fez melhor do que tu, é aí que entra a humildade. Quando alguém te faz um elogio, tu não deve dizer assim: eu já sabia que eu sou assim mesmo, que eu sou bom. Não, apenas agradeça. Isso significa humildade. Humildade é viver na graça de Deus, reconhecendo que Deus está acima de tudo e de todos, reconhecendo que tu dependes de Deus para viver uma vida fantástica que vale a pena.
Na época da rainha Esté não era fácil ser humilde, principalmente aqueles que viviam dentro do palácio. Assim como o rei Assuero era vaidoso, como o príncipe Amã, que também lhe foi dado honrarias, ele também era orgulhoso. Ele ficou vaidoso por causa da sua posição como sendo o segundo homem mais importante da Pérsia. Agora, a rainha Esté estava diante de uma situação difícil. Ela tinha que apresentar-se ao rei e tinha que apresentar-se com muita humildade. A Bíblia diz que ela vestiu-se com as vestes reais e colocou-se diante do palácio, no interior da casa do rei, diante da sala do rei. Naquela época, as pessoas que apresentavam-se, que apareciam diante do rei sem ser convidado, poderiam ser mortas, mesmo que fosse uma rainha. E a rainha Esté agora estava com esta missão. Ela tinha um pedido a fazer, mas não podia apresentar-se ao rei assim de qualquer maneira. Ela tinha que ser humilde para esperar o momento de ser chamada. Até que ela apresenta-se ao rei e o rei olha para ela e estende o seu cetro. O cetro do rei era um símbolo de autoridade ou de autorização. Quando o rei Assuero estende o cetro para a rainha Esté, ele está a dizer assim: minha rainha, seja bem-vinda aos meus aposentos. Ela não é. A rainha Esté agora estava sendo bem-vinda à presença do rei. Agora ela tinha liberdade para falar e estar na presença do rei. Isto lembra-me algo importante a respeito do amor de Deus por nós. Lembra-me também da santidade de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei de todo o universo, Ele é santo e puro. Nós não podemos chegar diante dele de qualquer maneira, ou não podíamos estar diante da presença de Deus, nem sequer podíamos falar com Ele, por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Bíblia diz que Deus estendeu o seu cetro para nós como se fosse Jesus Cristo. A Bíblia diz no Velho Testamento que Jesus seria como se fosse o cetro de Deus estendido para o mundo. Deixa eu explicar isso. É que Jesus é a salvação de Deus para nós. Jesus é a permissão de Deus para falarmos com Ele, para entrarmos na presença de Deus através de Jesus. Para isto, Jesus deu a sua vida na cruz por nós. Ele morreu e Ele ressuscitou. E a sua morte e a sua ressurreição garantiu-nos possibilidade de estarmos diante do Senhor, inclusive pela oração. Hoje nós podemos falar com Deus através da oração com toda a humildade, porque Jesus Cristo nos deu esta possibilidade. Então, o que Deus quer de nós é que sejamos humildes. A Bíblia diz que Deus quer que os seus filhos sejam humildes. Ele diz assim: felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia diz que Deus resiste àqueles que são orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, ser humilde, pede a Deus que sejas humilde. Assim como a rainha Esté agora estava diante do rei Assuero, recebendo a possibilidade de falar com ele, pela sua humildade e pela bondade do rei. Então o rei pergunta à rainha Esté: olha, diz-me o que queres, rainha, que até a metade do reino eu te darei. Sabe o que é que a rainha pediu? A rainha pediu que o rei estivesse presente num banquete que ela lhe iria oferecer. Mas não só ele, que o príncipe Amã também estivesse presente. E assim aconteceu. A Bíblia diz que o rei Assuero ordenou que Amã também estivesse presente no banquete da rainha. E lá à noite no banquete, quando já estava toda a gente alegre, o rei pergunta à rainha Esté, como era hábito naquela época: ó minha rainha, o que é que tu queres do que eu te darei a metade do reino? A rainha Esté, humildemente, ela disse: a única coisa que eu quero para já, ó rei, é que voltes amanhã para um outro banquete, mas que venhas tu também, o príncipe Amã. Bem, o príncipe Amã, quando ouviu aquilo, ficou todo orgulhoso e saiu dali todo feliz da vida, porque o banquete tinha acabado e ele foi para casa. Mas a caminho de casa ele encontrou-se com Mardoqueu, o servo.
aquele que estava agora vivendo no palácio com a rainha Esté. Aquele Mardoqueu era o único homem que não se encurvava diante de Amã. Era o único homem que não honrava Amã como se fosse um deus, porque Mardoqueu amava a Deus, o nosso Senhor Deus, acima de tudo e de todos, e obedecia e era fiel apenas a Deus. Por causa disso, o príncipe Amã encheu-se de orgulho e de ódio contra Mardoqueu. E deixa eu dizer uma coisa para ti, amigo. Sentimentos ruins no nosso coração acontecem sempre, mas nós devemos capturá-los e mandá-los para fora. Não devemos deixar que estes sentimentos ruins brotem e floresçam no nosso coração. Em outras palavras, não deves deixar que o ódio, que a inveja, que o orgulho tome conta dos teus sentimentos e do teu pensamento, porque isso pode se transformar em desejo ruim. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Amã. Amã, quando chegou em casa, estava tão revoltado e ele disse à sua esposa e aos seus servos: "Puxa, o banquete correu super bem, eu realmente sou um homem de honra, eu sou um homem muito importante porque a rainha Esté convidou-me para o segundo banquete que vai ser logo amanhã." Entretanto, aquele insolente, aquele homenzinho Mardoqueu, que não vale nada, ele não me honra, ele não me respeita. Então eles pensaram e decidiram matar Mardoqueu e enforcá-lo. Vejam como o pecado faz conosco. Foi o que eu acabei de dizer. Os maus pensamentos, os maus sentimentos podem transformar-se em desejos, e os desejos nos levam a fazer coisas erradas. Então, a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração e Ele conhece os nossos pensamentos. Pede a Deus para afastar-te do mal. Pede a Deus para seres humilde. Se tu já tens Jesus no teu coração, ser humilde. Quando estiveres passando diante de alguém que não gosta de ti, ou que tu não gosta da pessoa, isso é normal acontecer, mas não permitas que no teu coração tu fiques a pensar assim: eu sou melhor do que aquela pessoa não vale nada. Deus quer que tu sejas humilde nesses momentos também. E lembra-te, o pecado nos afasta de Deus. Esses sentimentos revelam o orgulho, o ódio, a inveja, o desejo mau, revela o quanto estamos afastados de Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos separados de Deus, em Romanos 3:23. Mas tu podes pedir a Deus poder e forças e perdão para curar o teu coração desses pensamentos e sentimentos ruins. Mardoqueu era alvo de bullying do príncipe Amã, porque o coração de Amã era assim, um coração doente, cheio de amargura, ódio e desejo de vingança. Naquela mesma noite, o rei estava com uma insônia, não conseguia dormir. E como ele não conseguia dormir, ele pediu para ler o livro o Diário dos Reis, como se fosse o livro de crônicas. E enquanto ele estava a ler, ele descobriu a história de Mardoqueu. Lembrou-se que Mardoqueu lhe tinha salvado a vida, tinha denunciado os guardas que queriam tirar a vida do rei. O rei então decidiu fazer algo para agradecer a Mardoqueu. E ele perguntou aos seus servos: alguma coisa foi feita de bom, de gratidão a Mardoqueu por me ter salvo a vida? E os servos do rei disseram: não, senhor, nada lhe foi feito. Portanto, no dia seguinte, na manhã seguinte, quando o príncipe Amã entra no palácio para falar com o rei e lhe pedir autorização para construir uma forca para vingar-se e matar a Mardoqueu, o rei chama Amã no palácio. Amã, ainda bem que está aqui. Dê sua opinião ao rei. Eu quero agradar uma pessoa. O que acha que eu devo fazer? O homem quer agradar alguém só pode ser a mim, seu mais fiel conselheiro. Ora bem, se queres agradar um homem, coloque nele as melhores vestimentas. Coloque a coroa do rei em sua cabeça e depois coloque-o em um cavalo, com os mais nobres príncipes do reino guiando, e que pelas ruas do reino todos digam: é isso que se faz ao homem que o rei quer honrar.
Muito bem, Amã. Sua sugestão é sábia. Ora, o rei disse: muito bem, Amã, falaste bem. Cumpra-se assim como tu disseste. Porém, a pessoa que vai ser honrada será Mardoqueu. Vais agora, pegas a Mardoqueu, veste-lhe as roupas reais, coloca-lhe a coroa real, monta-lhe o cavalo real e puxas Mardoqueu pelas ruas da cidade e gritas em alto e bom som: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E isto aconteceu. Amã não sabia onde colocar a cabeça. Ficou tão envergonhado, mas teve que cumprir o mandato do rei. O rei deu honras e louvores a Mardoqueu. Sabe por que estava a acontecer? Porque a Bíblia diz que Deus honra aos meninos e às meninas, homens e mulheres que agem com humildade. Portanto, ser humilde diante de Deus, que Ele honrará a tua humildade. Em momentos difíceis, quando as pessoas te querem fazer mal, em momentos difíceis, quando as pessoas te acusam de coisas que tu não fizeste, não precisas te defender. Ficas quieto, ser humilde, espera em Deus, confia no Senhor e Ele honrará a tua humildade, assim como Ele honrou a humildade de Mardoqueu. E agora, Amã estava tão envergonhado que quando acabou aquela passeata, ele voltou correndo para casa. Mulher, que vergonha! Que vergonha! Eu sei, eu bem devia passear aquele judeu insolente pela praça. Eu, um príncipe, passear um judeuzinho. Isso é inaceitável. Acredito, olha, eu acho que é melhor não seguires avante com aquele plano de enforcar Mardoqueu. O próprio rei honrou Mardoqueu. Tu não mereces isto. Bem, meus amigos, que história interessante. Deus honra aqueles que agem com humildade. Eu não sei se tu já tens o Senhor Jesus no teu coração. Se tu já tens Jesus, o desafio que eu faço para ti é que tu continues sendo humilde. E humildade não se aprende lendo, humildade aprende-se praticando e vivendo. Portanto, no momento em que tu precisas ser humilde, tens que ser humilde. E se tu ainda não tens Jesus como teu Salvador, uma maneira de ser humilde é reconhecer o teu pecado e pedir a Jesus que seja o teu Salvador. Pedir a Jesus que perdoe os teus pecados, dizendo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e faz-me um filho teu. A Bíblia diz que a todos que receberem a Jesus, Deus lhe dá o direito e o poder de ser filho de Deus. Queres fazer isto? Podes fazer numa oração. Fecha os teus olhos e repete esta oração que eu vou dizer. Querido Deus, obrigado porque tu me amas. Obrigado porque tu enviaste Jesus para ser o meu Salvador. Eu agora reconheço que sou pecador e estou afastado de ti. Agora humildemente peço-te que perdoe os meus pecados e que me tornes filho de Deus. Eu recebo Jesus em meu coração. Amém. Namastê! Finalmente estamos em Tirunelveli. Mais especificamente, estamos em frente à Dohnavur Fellowship, que é a organização ou a missão que Amy fundou. Quando Amy chegou a Tamil Nadu, que é esta região no sul da Índia, ela estava ansiosíssima para começar a falar com as pessoas sobre o Deus vivo. E uma vez mais a adaptação não foi nada fácil. Uma língua completamente estranha, um clima quente, seco, costumes e comidas muito diferentes daquela que ela estava habituada. Amy desejava caminhar entre o povo indiano sem ser notada, para poder conhecer como é que eles vivem e como é que era a sua vida religiosa. Mas como é que ela podia fazer isto sem levantar suspeitas? Era expressamente proibido os estrangeiros entrarem nos templos hindus. Então Amy, uma vez ela estava instalada numa casa que era bem próxima a um templo e de lá ela conseguia ouvir os sons que vinham desse templo. E ela ficava curiosa. O que é que será que há lá dentro dos templos? Que cheiros são esses que às vezes vêm de lá? E estes sons? O que é que acontece lá dentro? Bom, Amy andava tão intrigada que ela estava a tentar encontrar uma maneira de
poder passar despercebida entre os indianos. Então tentou várias maneiras até que descobriu que o café podia escurecer a sua pele e ficar com um tom castanho lindíssimo, como o meu. Então foi o que ela fez. Com o café, ela besuntou-se nos braços, no rosto, até ficar com a tonalidade castanha das mulheres indianas local. Depois, vestiu as roupas que as mulheres indianas usavam. Uma túnica, ou um sari, ou um pano que punham por cima de uma túnica comprida de mangas curtas. E, claro, cobriu a cabeça como as indianas também faziam. E estava muito bem disfarçada. Os seus amigos e colegas missionários, quando viram a Amy, ficaram impressionados. Uau, Amy! Tu pareces mesmo uma indiana! E ainda bem que tens olhos castanhos, porque se tivesses olhos claros como nós, não tinhas como disfarçar. Opa! Olhos castanhos! Agora Amy sabia porque é que Deus não lhe tinha dado os olhos azuis que ela tanto queria. Claro, porque estava nos planos do Senhor Deus Amy vir até a Índia e estar entre os indianos para partilhar o seu amor. E olhos azuis seria muito difícil disfarçar. Podia estar toda pintada e toda coberta de roupa indiana, mas os olhos azuis iriam lhe dar com a língua nos dentes. Enfim, disfarçada, Amy então entrou no templo. Ela ia assim meio nervosa, mas foi entrando devagar e foi entrando e percebeu como era um lugar diferente daquilo que ela tinha imaginado. Era um lugar escuro, com alguma luz que vinham de tochas e lamparinas. Era um ambiente bem sombrio. Um ambiente também sujo, muitas teias de aranhas, muita poeira por todo o lado. Bom, ela foi passando, foi entrando, até que estremeceu quando deu de caras a um altar. E no altar lá estava um ídolo, um deus de pedra que tinha um aspecto de monstro e era assustador. E ela até pensou, mas como é que esta gente pode adorar esta coisa tão assustadora? Enfim, quando ela apanhava este susto, algo começou a tocar, um som agudo e misterioso que vinha mais do interior. Então Amy continuou a caminhar, foi andando, passando por várias salas, até que passou por uma sala onde havia uma série de rapazes, de meninos, com um olhar muito triste e assustado. No momento em que Amy estava a dirigir-se para os meninos, entrou um homem, violentamente empurrou a Amy para fora da sala e mandou embora dizendo "Pode vir tu", que significa vai-te embora, em tamil. Rapidamente, Amy saiu daquele lugar e perguntava-se, mas quem são aqueles meninos? O que é que estão a fazer ali naquela escuridão? Bom, no dia seguinte aconteceu algo que trouxe algum esclarecimento para estas perguntas de Amy. Uma procissão estava a passar junto à casa onde Amy morava e uma procissão era composta por uma carroça onde havia um ídolo, portanto um deus de pedra, 12 meninas entre os 4 e os 12 anos dentro daquela carroça, muito bem vestidas, enfeitadas, com flores brancas na cabeça, e o povo ia atrás daquela carroça em procissão. Amy disfarçou-se de indiana, juntou-se à multidão para ver o que é que ia acontecer. E quando ela estava a caminhar ali atrás da carroça, podia ver nos olhos daquelas... E enquanto Amy estava a caminhar por detrás da carroça, olhava para aquelas meninas e via o medo, o pavor nos olhos delas. E ela pensava, mas o que é que aquelas meninas estão ali a fazer? O que é que se passa? Bom, a procissão continuou e parou junto ao templo. A carroça com as 12 meninas entrou, o povo ficou do lado de fora e um portão grande fechou o templo. O que é que estava a acontecer do lado de lá? Amy podia ouvir o barulho de gongos e de símbolos a tocarem e de meninas a gritarem apavoradas e assustadas. Amy pensou, eu acho que aquelas meninas nunca mais vão voltar a casa. E de facto, Amy tinha razão. Sabem, naquela altura era tradição entregar as meninas para se casarem com os deuses, com os ídolos falsos. E claro, na realidade elas eram
escravas dos sacerdotes que viviam nos templos e que faziam coisas horríveis com elas. Bom, Amy pensou: como é que aquelas crianças chegaram à mão daqueles sacerdotes? Como é que elas foram lá parar? Será que foram raptadas? Será que foram compradas como animais? Bom, Amy orou por aquelas meninas, orou por aquelas crianças e no seu coração começou a crescer um desejo de falar do Senhor Jesus a tantas crianças que a Índia tinha. Bom, os colegas de Amy, missionários, não estavam nada de acordo que Amy agora começasse a dedicar o seu tempo só para as crianças. Para eles era uma grande perda de tempo. Mas Amy não conseguia parar de pensar nas crianças. E uma vez ela nem sequer conseguia dormir. Só pensava naquelas crianças escravas nos templos hindus. Então no quintal, numa noite, lá estava ela a andar de um lado para o outro a falar com o Senhor. Mas, ó Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Aquelas crianças, por que é que elas estão lá? Elas devem estar cheias de medo. Senhor, mostra-me o que eu devo fazer. Tu queres que eu me dedique somente às crianças? Queres que eu tente libertar aquelas crianças? No seu coração, Amy ouviu claramente o Senhor a dizer: sim, Amy, foi para isso que eu te trouxe até a Índia. E a partir daquela noite, Amy começou então a dedicar-se inteiramente às crianças. Enquanto os seus colegas falavam de Jesus aos adultos, Amy falava para as crianças. Amy confiava que Deus lhe capacitaria para partilhar a palavra de Deus com as crianças. Amy reconhecia que era Deus que lhe estava a ajudar, era Deus que lhe estava a dar o amor por aquelas crianças e era Deus que lhe capacitaria para ela falar do Senhor Jesus a elas. Amy, ela era humilde, ela reconhecia as suas limitações, as suas fraquezas e confiava que Deus lhe daria as forças que necessitaria para fazer o seu trabalho. Um dia, bem cedo de manhã, deviam ser para aí umas 6:30 da manhã, quando alguém bateu na porta de Amy. A esta hora, tão cedo? Bom, Amy abriu a porta e viu uma menina pequenina do lado de lá da porta. Nas suas mãos, cicatrizes de queimaduras e nos seus olhos, algumas lágrimas. E a menina perguntou a Amy: é aqui que mora Dona Amy, a que pega as crianças? Dona Amy que pega as crianças? Amy mandou aquela menina entrar, pegou nela, sentou-a no colo, deu-lhe uma boneca, acalmou-a porque percebeu que ela estava assim um bocadinho nervosa e perguntou-lhe como é que se chamava, o que é que estava a fazer ali sozinha. E a menina disse: o meu nome é Prina, eu tenho 7 anos e eu fugi do templo que está no outro lado do lago. Um dia eu consegui fugir do templo e voltei para a minha casa. Eu consegui! 3 dias a pé que eu andei, mas cheguei na minha casa. E quando cheguei na minha casa, a minha mãe não gostou nada de me ver. Ela ficou muito zangada porque eu tinha fugido do templo e ela devolveu-me ao templo. E as mulheres que vivem lá no templo e que estão lá a tomar conta de nós, elas castigaram por ter fugido e queimaram as minhas mãos com ferro quente. Eu até rezei ao Deus da pedra que há lá no templo para ele me ajudar, mas não aconteceu nada. O Deus de pedra não me ajudou. E as mulheres do templo, eu sempre ouvia elas a dizerem para nós: vocês não fujam, porque há uma mulher branca, a Dona Amy, que ela pega as crianças e sabe-se lá o que é que ela faz às crianças. Por isso, se vocês fugirem, ela vai vos apanhar. Eu pensei: uma senhora que apanha as crianças, não há de ser pior do que a vida aqui no templo. Vou, mas é fugir. Mais vale ser apanhada por essa Dona Amy que apanha as crianças. E então eu consegui fugir. No templo ninguém gosta de mim, nem a minha mãe gosta de mim. Por isso eu vim à procura da Dona Amy. E a Amy então disse: Prina, eu sou a Amy. E olha, há alguém que gosta muito de ti. Há alguém que te ama. E é o verdadeiro Deus que te ama. Ele te ama muito e foi Ele que te trouxe até aqui para o pé de mim. E sabes, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, Ele também foi magoado nas mãos como tu.
Imagina que por amor a nós o Senhor Jesus morreu numa cruz e nas suas mãos foram pregados pregos. Mas Ele sofreu tudo isso porque nos ama e ama-te a ti de uma forma muito especial. Prina começou a chorar. Oh, eu não queria que o Senhor Jesus tivesse morrido, eu queria que Ele estivesse vivo para me amar. Mas Jesus está vivo, disse Amy. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou dos mortos, Ele morreu, mas 3 dias depois Ele voltou a viver. E hoje o Senhor Jesus está no céu a preparar um lugar especial para todos os meninos e meninas que creem nele como seu Salvador. Amy contou toda a história do Senhor Jesus. Cuidou também da Prina, das suas feridas. E Prina, o que é que vocês acham que aconteceu? Começou a sorrir e no seu coração sentiu uma grande alegria, porque ela agora sentia-se verdadeiramente amada. Agora Jesus era o seu Salvador. Então, Prina disse a Amy: Dona Amy, eu quero ficar sempre aqui contigo. Bom, Amy sabia que quando as pessoas soubessem que a menina que tinha fugido do templo estava com ela, o que é que vocês acham? Claro, problemas iriam acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Pouco tempo depois, em frente à casa da Amy, juntou-se um grupo enorme de mulheres muito zangadas e a gritarem: Dona Amy, que apanha as crianças! Nós vamos colocar-te na prisão! Devolva-nos a Prina, essa ladra! Bem, as mulheres estavam mesmo zangadas, a ameaçar a Amy de a levarem para a prisão e de Prina de ser uma ladrazinha. O que é que vocês acham que vai acontecer? O que é que este grupo de mulheres tão zangadas vai fazer com Amy e com Prina? Amanhã nós vamos saber. Não me esqueci, vamos cantar o nosso cântico desta vez em hindi, a língua mais falada na Índia. Pyar kartar mujhse, pyar kartar mujhse, pyar kartar mujhse, aisa jaisa makar. Mais uma vez. Pyar kartar mujhse, pyar kartar mujhse, pyar kartar mujhse, aisa jaisa makar. Namastê e até a próxima! Estou tão entusiasmada! Este diário foi realmente uma grande descoberta. Estou tão entusiasmada que estou desejosa por descobrir mais coisas sobre a Pérsia, o grande império aquemérida. Muito bem, vamos ver o que é que vou descobrir hoje. Podemos pensar sobre a arquitetura. Deixa-me ver o que é que eu consigo descobrir sobre a arquitetura do tempo do grande império de Pársua, o Império Persa. Muito bem. Já vimos que o Império era muito grande, tinha muitas províncias, desde a Índia até à Grécia e passando ainda pelo Egito. As cidades eram muito grandes, porque eram cidades para mostrar o seu poder. O grande rei Ciro I, o marido de Esther, que era o rei Xerxes I, também era um rei que gostava de exibir o seu poder. Para isso eles construíram muitos palácios. Olha aqui, eram cidades fortificadas e também constituídas por muitas salas grandes, com colunas gigantes. Imagina o que é entrar numa sala que tem mais de 100 colunas e todas muito altas. Imagina que são mais altas quase que a Torre Eiffel. Estou a brincar. Agora, deixa-me ver. Conseguimos ver também que todos os palácios tinham muita água, mas mesmo muita água. Os jardins eram tão bonitos que ainda hoje se fazem jardins do tipo da Pérsia. E eles conseguiram mesmo pegar o estilo. Olha, as portas eram altíssimas, mesmo para dizer: cuidado, estão na presença do grande rei. Metia mesmo medo. Uma das coisas que eles gostavam muito de usar nas paredes dos palácios era pequenas decorações com relevos, altos relevos,
Sabe o que é um relevo? São pequenas esculturas coladas à parede e tinham sempre muitas cores. Mas sabe uma coisa? Há uma coisa que eu não estou aqui a perceber. O Irão tem muita água. O que é que te parece? Quando nós vemos aquelas imagens na internet, na televisão, parece que não tem muita água. Como é que eles faziam aqueles jardins com tanta água? Pois é, eles tiveram uma grande ideia. Como são muitas montanhas, eles fizeram poços, furaram até lá mesmo muitos metros abaixo e para que a água não evaporasse, construíram canais subterrâneos, mais inteligentes que os romanos, hein? Já viram? E canalizavam a água por todo o reino até estas cidades que ficavam no meio das montanhas e do deserto. Eram muito inteligentes, muito bem. Já viram como é que está hoje? As cidades, apesar de serem muito poderosas, muito grandes e muito bonitas, elas também, hoje, já não existem. Pois é, estão praticamente todas destruídas. Mas devo-vos dizer, ainda hoje, eu tenho uma grande paixão e curiosidade por estas arquiteturas tão interessantes. Bem, por hoje já chega. Vamos ver o que é que descobrimos amanhã. Temos aqui mais uns convidados, aqui uma família convidada. Vamos fazer aqui um jogo super divertido. Então, o objetivo é vocês assoprarem estes copos até ali. Daqui é uma competição e dentro da sala de escuro. Vocês vão assoprar até aqui. Quando chegar aqui, põe o copo aqui, volta a correr, bate no próximo testemunho e o outro começa. Ok? Boa! Vamos ganhar! Quem vai ganhar? Vai ser aqui! Esta família vai ganhar, sim! Vai ser aqui, vocês a ganhar! Quem tem mais energia? Quem vai ganhar? São vocês? São vocês? Ora bem, então vá! Tá, foi pronto. Então vá! Em 5, 4, 3, 2, 1, já! Amigos, já estamos no final da nossa programação. O tempo passou a correr, eu sei, foi divertido, mas temos mais no próximo programa. Palavra mistério. Qual foi a palavra de hoje? Começa com a letra H. Exatamente, humildade. Tu podes fazer brilhar a tua luz sendo humilde. Vemo-nos no próximo programa. Conto contigo. Até lá!